Olá, meu nome é Juliane Fernandes, trabalho na divisão de capacitações do DPIE e vou apresentar para vocês alguns dos recursos básicos do Excel. Vamos ao vídeo? O Excel 2016 é um programa de gerenciador de planilhas e ele está disponível em todas as máquinas que possuem o pacote Office 2016. Para acessar no seu computador, vá até o botão Iniciar e faça a pesquisa entre os aplicativos do seu computador. Esse é o ícone do Excel 2016, ou se você tiver dificuldade de encontrá-lo na lista, digite aqui na barra para pesquisa. E o Windows irá apresentar o arquivo. Basta clicar 2 vezes no ícone. E o Windows irá abri-lo para você. Inicialmente, ele vai trazer para você alguns modelos de pasta de trabalho, né, o que chamamos de arquivo do Excel. Em branco, alguns modelos já pré-criados pelo próprio Excel e alguns arquivos recentes abertos na sua máquina. Para abrir o documento em branco, é só clicar na primeira opção. Logo então que abre o documento em branco, o Excel cria um arquivo com o título pasta 1 e essa é a área de trabalho do Excel. Então, inicialmente nós temos aqui a guia de ferramentas de acesso rápido, onde você pode personalizar colocando comandos ou excluindo comandos, conforme necessidade. Aqui a barra de título, onde vai o título do documento. Aqui a opção de ocultar ou exibir as guias das faixas de opção. Aqui nós temos os comandos da janela. Embaixo nós temos os títulos das guias das faixas de opções. Em seguida nós temos as faixas de opções com os comandos. Aqui nós temos a caixa do nome, onde identifica a célula com o nome da coluna e da linha. O botão de inserir função, a barra de fórmulas. Aqui nós temos as colunas identificadas pelas letras do alfabeto e as linhas identificadas por números. Temos também as células e quando ela estiver ativa, ela será circulada, né, e destacada. Aqui embaixo nós temos as planilhas, no caso, sempre que um documento novo é aberto, por padrão, o Excel ele traz apenas uma planilha que você pode adicionar nesse botão ao lado com nova planilha. Aqui do lado esquerdo embaixo nós temos os botões de movimentação entre planilhas. Aqui ao lado e embaixo nós temos as barras de rolagem e os comandos de visualização de documento, com o layout normal, layout de página e quebra de página. E nós temos também o comando zoom. Nas guias das faixas de opções, nós temos cada função agrupadas em cada uma das guias. Por exemplo, a página inicial é a guia que será aberta assim que o Excel for iniciado. Então, sempre que iniciar o Excel, a guia que estará ativa será a guia página inicial. Nela contém as funções de formatação básica, de alinhamento, de fonte, cor, formatação de número, entre outros comandos. Nós temos também a guia inserir, onde você pode trabalhar com inserção de tabelas, de gráficos, de imagens, de hiperlinks. Temos a guia layout de página, onde é trabalhado as dimensões da planilha e do documento. Então, você pode trabalhar imagens, temas, planos de fundo. Depois, nós temos a guia fórmulas, onde são concentrados os comandos referentes às fórmulas do Excel, né, para trabalhar funções e fórmulas, função C, função de soma, função média e assim por diante. Nós temos a guia dados. Essa guia contém comandos para você trabalhar os dados
que estão inseridos na sua tabela. Se você tem uma tabela extensa com muitos dados, você pode filtrá-los, pode excluir duplicadas, pode organizá-los em ordem alfabética e assim trabalhar esses dados. Temos a guia Revisão, onde uma das suas funções é a revisão ortográfica, por exemplo, então ela revisa todo o seu documento. E a função Exibir, a guia Exibir, onde você define ali como você quer visualizar a sua planilha do Excel enquanto trabalha, com grade, sem grade, com margem, sem margem, com as linhas de régua ou não. Isso você vai definindo ali para poder melhorar o seu trabalho com a pasta de trabalho do Excel. Além dessas guias, nós temos a guia Arquivo. Clicando nela, ela traz outros comandos que não ficam ali expostos na área de trabalho padrão do Excel. Então, ela traz aqui para vocês o comando novo, onde você cria um novo documento. Clicando aqui, ele traz um documento em branco ou aqueles modelos mostrados anteriormente de modelos já criados pelo próprio Excel que você pode customizar depois. Tem a funcionalidade de abrir, onde você vai procurar um documento já existente. Ele traz os recentes listados do lado direito e você pode procurar na sua área de trabalho ou numa pasta específica no seu computador. Temos a opção salvar, que ele salva o documento já aberto com as alterações que já foram realizadas nele. E temos a opção salvar como, que ele traz aquele documento já aberto que você pode salvar como um outro documento. A opção imprimir, onde você pode visualizar o arquivo que estiver exposto, né, estiver aberto. Aqui, como não iniciamos ainda um arquivo, ele não está exibindo. Eu posso escolher a impressora onde eu vou imprimir o meu arquivo. Posso identificar as configurações das planilhas ativas, né, no caso da planilha ativa, que pode ser uma ou mais. Quantas páginas eu quero imprimir, se eu quero essas impressões agrupadas ou não, a orientação em retrato ou paisagem, o tipo de folha, as margens que eu posso personalizar clicando aqui em margens personalizadas e dimensionamento. E por fim nós temos o botão fechar, que é para encerrar o documento. Se esse documento tiver alguma alteração que você não salvou, sempre que você clicar em fechar, seja lá pela guia arquivo ou aqui pelo comando da janela, o sistema, né, o Excel, vai perguntar se você deseja salvar alterações. Você define se sim, se não salva ou se cancela para ele continuar com o documento aberto. Bom, como dito anteriormente, o arquivo do Excel é uma pasta de trabalho. E cada pasta de trabalho pode ter uma ou mais planilhas. Por padrão, o Excel 2016 abre a sua pasta de trabalho com apenas uma planilha, nomeada planilha 1. Para você adicionar mais planilhas, basta clicar no botão Nova Planilha e ele as adiciona conforme a necessidade do seu documento. Dependendo então do número de planilhas que você adicionou ao seu documento, talvez você não consiga visualizar todas na barra aqui de planilhas. Então, para isso nós temos os botões de navegação de planilhas. Então, a seta da esquerda passa para as primeiras e a seta da direita vai até as últimas. Tem também, no início da lista de planilhas, um botão pontilhado, que ele identifica aqui, do lado esquerdo, tem as planilhas anteriores, né? E do lado direito, planilhas posteriores, né? Que foram criadas as últimas planilhas. Você pode também, para facilitar a visualização de todas as planilhas ou de mais algumas planilhas, clicando aqui ao lado da barra de rolagem, clica e segura, arrastando para o lado, ele diminui a barra de rolagem e melhora a visualização ali das planilhas que você tiver disponíveis. Cada planilha criada, ela é criada com um nome próprio, né? Planilha 1, planilha 2, planilha 3 e assim por diante. E você pode renomeá-las.
Então, você pode clicar com o botão direito na planilha que você quer alterar o nome. Ele vai trazer uma tela de comandos, entre elas, renomear. Então, você pode digitar o nome da planilha que você deseja. Para confirmar esse nome, basta clicar no Enter ou clicar fora da guia da planilha. Você também pode alterar essa planilha dando um duplo clique no nome da planilha e digitar o texto que você quiser. Se você precisar excluir uma planilha, é só clicar com o botão direito e clicar no botão excluir. Você pode também duplicar ou copiar essa planilha. Basta clicar nela com o botão direito do mouse, clicar em mover ou copiar, clique em criar uma cópia e OK. Ele cria a cópia dessa planilha no início da lista de planilhas, no caso foi a planilha texto 2 que eu copiei, e dá ali entre parênteses que ela é uma segunda planilha, né, sugerindo que é a cópia. Então você pode ir lá e renomear aquela planilha. Você também pode movimentar a ordem das planilhas, clicando nela e arrastando para o lado. E assim você posiciona conforme melhor for para você. Você também pode selecionar as planilhas, todas elas de uma vez ou intercaladas. Para selecionar todas de uma vez, clicando na primeira planilha, segurando a tecla Shift do seu computador e clicando na última, ele seleciona aquele conjunto de planilhas. Para tirar a seleção, basta clicar, dar um duplo clique em qualquer uma delas e ele altera, ele tira a seleção das planilhas. Não é necessário que sejam selecionadas todas as planilhas em sequência. Pode ser, por exemplo, de 1 a 5. É só repetir. Clico na primeira planilha, seguro o Shift e clico na quinta planilha. E ele pega todas as planilhas que estão naquele intervalo. Para tirar a seleção, é só clicar em uma outra planilha qualquer. E eu também posso selecionar planilhas intercaladas. Então, eu posso selecionar a planilha 2, texto 2, a planilha 5, a planilha 6, por exemplo. Para isso, eu seguro a tecla Ctrl do meu teclado e seleciono ali as planilhas que eu quiser. Lembrando que assim, sempre que você tiver essas planilhas selecionadas, sejam elas em sequência ou intercaladas, sempre que você fizer uma alteração nessas planilhas, na planilha ativa, no caso, essa alteração vai replicar nas demais. Então, por exemplo, eu estou com a planilha ativa aqui da minha seleção, é a texto 2. Eu vou selecionar algumas células aqui e mudar a cor, por exemplo. Se eu clicar fora e for em uma daquelas outras planilhas que eu tinha selecionado, por exemplo, planilha 5, ela vai estar com a mesma formatação que eu fiz na planilha original. E nas demais que eu tiver feito a seleção anteriormente. Então, clicando em cada uma delas, eu vejo qual que eu alterei, qual eu não alterei. Para voltar uma ação, basta clicar no botão desfazer. E ele tira, por exemplo, a última ação que eu fiz, que foi a de alterar a cor de algumas das células. Assim como em outros programas, como no Word, por exemplo, o Excel permite que você faça a seleção de um grupo de células ou de um grupo de informações e possa recortar, copiar em outro documento ou dentro da própria planilha em outro espaço. Por exemplo, se eu quiser selecionar um grupo de células, eu clico na primeira célula daquele grupo e arrasto o mouse segurando o botão esquerdo no mouse até a célula que eu desejo copiar ou selecionar. Então, eu posso, por exemplo, selecionar um grupo de células em coluna ou em linha ou num quadrado, num grupo de células que abrangendo uma área maior, né? Aqui, por exemplo, eu tenho algum grupo de informações que eu queria selecionar e copiar em outro lugar. No caso do Excel, ele permite que a gente faça algumas... ter mais flexibilidade na hora de recortar e colar ou na hora de só colar a informação. Então, por exemplo, sempre que eu selecionar a opção de copiar, que pode ser selecionando a informação
e clicando aqui no botão copiar, ou no teclado do seu computador, segurando a tecla Ctrl e C ao mesmo tempo, ou ainda com o botão direito do mouse, copiar. Ele vai tracejar a área que eu identifiquei como cópia. Depois eu vou e seleciono a outra área que eu quero fazer essa colagem. E eu tenho opções de colagem. Clicando com o botão direito do mouse, ele vai trazer para mim aqui opções de colagem e também opção especial. Por exemplo, se eu colar direto, ele vai me trazer, já que naquele essa célula que eu copiei é uma soma, é uma fórmula. Se eu clicar aqui no primeiro, ele vai me trazer a fórmula como se estivesse replicando da área das células acima aqui. Se eu clicar em valores, ele só copia o valor da célula original, excluindo a fórmula. Aqui ele também copia a fórmula. Aqui ele transpõe a fórmula que, por exemplo, nesse primeiro caso, ele copiou a coluna, os números em coluna. Aqui no transpor ele vai copiar os números em linha, a fórmula em linha. A formatação, se por exemplo, aqui é uma formatação que eu deixei específica nessa célula. Se eu clicar em copiar e colar formatação, ele vai me copiar a célula vazia só com a formatação que está a outra, no caso aqui amarela e com borda. E tem também outras formas de outras opções de colagem, tá? Eu posso também selecionar, recortar e colar. E ele transpõe toda a informação que eu recortei e colei. Precisa desfazer, só clicar em desfazer. Da mesma forma que a gente pode selecionar uma sequência de células para copiar, colar ou movimentar, eu posso também selecionar as células intercaladas. Bastando, assim como no caso das planilhas, eu posso selecionar segurando a tecla Ctrl do teclado e selecionar as células intercaladas. Assim eu não preciso selecionar a sequência ou uma célula por vez, ou uma linha por vez, ou uma sequência de células por vez. Então eu posso fazer mais de uma ao mesmo tempo. Então, clicando aqui em copiar, por exemplo, eu quero copiar só aquelas 3 linhas. E ele muda para mim. Tá? Clicando no colar depois. Ainda a opção de você inserir linhas e colunas no meio de um grupo de informações. Então, por exemplo, se você tiver uma sequência muito grande de informações e lá no meio deles você precisa incluir uma nova informação que não será na sequência lá para o final da tabela, por exemplo, e você quer incluir no meio do grupo de informações, você pode inserir uma linha ou uma coluna. No caso, para inserir uma linha, suponhamos que eu queira inserir uma linha logo abaixo da linha número 4. Então, eu vou clicar aqui na linha número 5, com o botão direito do mouse. Ele vai trazer algumas opções, dentre elas, inserir. E ele joga para baixo todo o grupo de linhas, todas as outras linhas. E para a coluna, a mesma coisa. Se eu quero uma linha, por exemplo, depois da coluna C, eu clico então na coluna D, com o botão direito do mouse e na opção inserir em seguida. E ele traz ali a coluna que eu desejava incluir. E ali eu posso, então, digitar novas informações. Para excluir uma linha ou uma coluna, na coluna, por exemplo, que eu queira excluir, eu clico com o botão direito do mouse e excluir. Para a linha, a mesma coisa. Botão direito na linha que eu desejo excluir e excluir. Eu posso também incluir células no meio da informação. Por exemplo, eu quero incluir uma célula
aqui logo abaixo da informação 1T, por exemplo, que seria aqui na célula B5. Clicando na célula e com o botão direito clicar em inserir, ele vai dar um grupo de opções. Ele vai pedir se você quer que as células sejam deslocadas para a direita ou para baixo, ou se eu quero incluir uma linha inteira ou uma coluna inteira. No caso aqui eu vou deixar a informação de células para baixo. Eu dando OK, as células que estão naquela coluna vão para baixo. Se fosse o caso de pré-direita, então vamos lá. Botão direito no mouse na célula, inserir células para a direita. Ele lança todas aquelas células para o lado direito. Eu posso fazer isso também com um grupo de informações. Se eu selecionar essa linha, porque eu quero que um grupo novo de informações seja adicionado acima desse grupo de células, clico com o botão direito, inserir, e informo qual a opção para mim. Eu quero que desloque para baixo, então eu deixo aqui para baixo, OK, e as informações todas descem e eu posso inserir as novas informações. A mesma coisa para a coluna, se fosse para a direita no caso. Selecionei aqui um grupo de informações, botão direito do mouse, inserir, quero deslocar para a direita. Clique em OK e todas aquelas informações são deslocadas para a direita, criando um novo grupo de células que eu posso adicionar informações. Para inserir dados numa célula, para você iniciar a inserção de dados numa célula, basta clicar em uma das células e digitar. Os dados inseridos são vários tipos de dados, né? Pode ser dados numéricos, dados de texto, dados alfanuméricos, por exemplo, data e hora, e fórmulas também são formas de dados de serem inseridos. Então, para iniciar é só digitar uma informação ou uma data, por exemplo, que o Excel ele transforma, que eu coloquei julho de 2017, ele transforma e você pode depois formatar da melhor forma para você enxergar. Ou pode ser um texto ou uma fórmula. E assim, o Excel vai traduzindo aquilo que você inseriu na sua planilha. O Excel também permite que você replique uma informação em um grupo de células. Por exemplo, eu selecionando uma área em que eu quero a mesma informação em todas as células, sem clicar em mais nada, eu começo a digitar a informação, por exemplo, 1, 2, 3, 4, aperto a tecla Ctrl do meu computador e a tecla Enter. E ele replica em todas as células selecionadas aquela informação que eu digitei. Eu posso também inserir informações de células sequenciais. Por exemplo, digitando a informação, a célula selecionada, a célula ativa, ela tem um quadradinho no cantinho inferior dela. Parando o mouse em cima, segurando com o botão esquerdo, apertando com o botão esquerdo, segurando e arrastando para baixo, ele vai copiar a célula que eu selecionei, a primeira célula. Eu posso também criar uma sequência numérica com isso. Então, da mesma forma, seguro com o botão esquerdo do mouse, porém, apertando o botão Ctrl do teclado, ele vai criar a sequência de células. Por exemplo, um número sequencial. Aqui no caso 101, 102, 103 e assim por diante. Isso é muito útil quando você tem um grande número de células que você precisa sequenciar e para não ficar digitando 1, 2, 3 até, por exemplo, 100, você pode só simplesmente segurar com o botão esquerdo do mouse ou a tecla Ctrl e arrastar até onde você deseja criar a sequência. Esse mesmo tipo de sequência pode ser criada
Se eu, por exemplo, digitar 2 células ou 3 células sequenciais, selecionar aquela sequência, clicar no cantinho da seleção com o botão esquerdo e arrastar para baixo sem até com a Ctrl. O Excel já entende que aquilo é uma sequência e vai criar a sequência para você. A mesma coisa pode ser feita em linha. Então, seleciono a sequência, seguro e arrasto. E ele cria aquela sequência para mim. Se for apenas um número, eu tenho que lembrar de... Se eu quiser criar uma sequência, clico, seguro e arrasto, porém com o botão Ctrl selecionado. E ele cria a sequência, senão ele vai apenas criar uma cópia. A mesma sequência, a mesma função de sequência pode ser criada, por exemplo, em datas. Eu posso informar uma data e arrastando, segurando e arrastando, ele cria a sequência da data. Por exemplo, aqui, ele criou a sequência dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 de janeiro de 2019, por exemplo. A mesma coisa seria se eu arrastasse para baixo. No caso aqui, para a data, eu não preciso segurar a tecla Ctrl para ele criar a sequência. É só segurando e arrastando, ele já cria essa sequência para mim. Aqui no caso, eu digitei uma data com a sequência numérica. Eu posso fazer isso com alfanumérico, digitando, por exemplo, mês e ano. Sempre que um dado, uma informação lançada numa célula, for maior do que o espaço dessa célula, o Excel vai apresentar uma sequência do símbolo cardinal. Então, ali você entende que tem uma informação que é maior que o espaço da célula. Então, para você ajustar o tamanho da célula ou da coluna, no caso, para que possa ler a informação, na divisão de colunas, basta dar um duplo clique, ou ainda você pode clicar e arrastar, aumentando o espaço daquela coluna, ou ainda você pode formatar o espaço da coluna. Por exemplo, você seleciona uma ou mais colunas, e aqui, na guia da página inicial, no grupo células, tem a opção formatar. Eu posso ajustar a largura da coluna. Eu posso definir isso dando um tamanho específico que ele ajusta, ou ainda eu posso pedir que o Excel faça um autoajuste dessas colunas. Então, clicando ali, ele ajusta ao tamanho da informação. A mesma coisa serve para as linhas. Se eu selecionar as linhas que eu quero aumentar ou diminuir, venho em formatar e tenho aqui as opções de formatação de tamanho da linha. No caso, a altura, que eu posso definir o tamanho, ou autoajuste, como no caso das colunas. E ele ajusta ao tamanho da fonte daquela célula, da informação que está lançada na célula. Ainda em questão de formatação, eu tenho as opções de formatar bordas, formatar a fonte, o tipo de fonte, o tamanho e a cor, e assim também como a cor das células daquela minha planilha. Então, por exemplo, eu seleciono o grupo de células que eu quero de uma determinada formatação e eu posso escolher a fonte, posso escolher se eu quero em negrito, itálico, sublinhado, posso definir uma cor de fundo, posso escolher uma cor de fonte, eu posso criar bordas daquele grupo de células. Então, por exemplo, aqui eu selecionei todas as células que eu tenho informação e aqui eu tenho as opções de borda. Eu posso criar a borda só inferior, ou só superior, ou só esquerda, ou só direita. Eu posso definir que todas as bordas sejam preenchidas.
eu posso definir que, além de todas as bordas preenchidas, eu quero que a borda superior, as bordas do entorno estejam espessas, então ela fica um pouco mais grossa. E além disso, eu tenho algumas outras opções de borda. Se eu vier aqui em mais bordas, ele vai me trazer uma janela onde eu vou poder criar um estilo de borda para aquele grupo de células que eu desejo formatar. Então, seleciono o grupo, venho em mais bordas, eu tenho tracejado, pontilhado, outros tipos de sequência de pontilhados, né? Ponto e traço, por exemplo. Tenho traço duplo. Eu posso escolher a cor desse traço. E eu posso escolher se eu quero ele em todas as bordas ou só na borda externa. Definindo, então, é só clicar em OK. E ele altera conforme a formatação que você fez. Há também a formatação dos dados das células, no caso dos números. Por exemplo, eu posso... O Excel sempre vai trazer como geral. Aqui em número, dentro do grupo da guia página inicial, do grupo número, tem aqui o tipo de formatação daquele dado, daquele número. Sempre o Excel vai trazer por padrão como geral. Clicando aqui, a gente tem algumas opções. Eu posso definir como número mesmo, e ele sempre traz como número decimal, que eu posso adicionar ou recolher casas. Eu tenho também a opção moeda, onde ele transforma o valor, a moeda, uma moeda específica, que pode ser real, dólar, euro, e você que define na formatação. Você pode também transformar a moeda contábil na mesma formatação. Eu posso mudar para data abreviada no caso, onde só traz números. E tenho também data completa, onde ele traz dia da semana, o dia do mês, qual mês e o ano. Eu também tenho a opção hora, onde ele transforma aquilo num formato de hora e você define o horário. E tenho também porcentagem, fração e científico. E texto, que são as opções que a gente tem de formatação. Caso você queira algum outro tipo de formatação, clicando com o botão direito do mouse em cima da célula, nós temos aqui formatar células. Na guia número, ele tem aqui, novamente, as opções de número para você poder personalizar. Então, ele traz o geral, traz o número que você pode identificar como positivo ou negativo. No caso de negativo, você pode pedir para que o Excel traga o sinal de menos na frente ou mude de cor. Você pode definir como moeda, no caso você queira identificar uma outra moeda, ele tem aqui as opções. E ele sempre vem configurado para real, por ser Brasil. O contábil, né, também como moeda. A data, você pode definir como data completa, data abreviada, né, e como você quer essa abreviação. Horário também, você pode dar o horário completo ou abreviado. E assim por diante, de acordo com a sua necessidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre fórmulas. O Excel ele possui a função de fórmulas para te ajudar por ser uma planilha de cálculos, né? Então aqui eu tenho um grupo de informações, né? Grupo de números que eu quero, por exemplo, fazer uma soma. Para que eu não use uma calculadora e depois digite essa informação, eu posso digitar uma fórmula. Sempre uma fórmula vai iniciar com o sinal de igual. E daí por diante você define qual a fórmula que você quer. No caso de soma, eu posso escrever soma. O Excel, sempre que eu começar a digitar depois do sinal igual, ele dá a sugestão de fórmulas que existem. No caso aqui eu vou usar soma. Eu posso continuar digitando ou clicar 2 vezes em cima. Ele me dá a informação de como eu devo continuar aquela minha soma. Então aqui, por exemplo, eu quero que ele calcule todas essas células
para somar. É só eu clicar na primeira e arrastar até a última que eu quero e depois fechar o parênteses. Dou Enter e ele tem ali a soma daquelas células. Eu posso também, se eu quiser fazer uma soma, vir direto aqui na função soma. Ele me dá a informação de quais células ele vai selecionar. Como tem a informação aqui do que eu estou sugerindo como um ano, e eu não quero que essa informação seja somada, é só clicar embaixo e arrastar e dou Enter. E ele faz ali a soma. Ou eu posso também digitar o sinal de igual, clicar na célula que eu quero e digitar o sinal de mais. E informar quais células que eu quero que ele some. Aqui eu selecionei propositalmente as células em uma sequência diferente do que está na ordem ali. Nesse caso, como eu estou selecionando a célula e clicando e digitando o sinal de mais, eu não preciso de parênteses, eu só dar o Enter e ele faz a soma para mim. A mesma coisa se eu quiser na coluna ao lado, eu posso, por exemplo, em vez de digitar novamente a fórmula, eu posso arrastar a célula, a formatação da célula, e ele faz a soma daquelas células. Por exemplo, vamos lá, eu vou digitar soma, abro parênteses e seleciono as células que eu quero que ele some. Fecho parênteses, Enter. Para não fazer a mesma coisa na célula ao lado, eu seleciono a célula que eu já tenho a fórmula. No quadradinho ali da célula selecionada, eu clico e arrasto. E ele copia a fórmula, porém, trazendo da informação da coluna D aqui no caso. Como que eu sei disso? Como é que eu sei que ele está trazendo a informação certa? Aqui eu fiz da célula C4 à célula C7, cliquei do lado, ele está fazendo da célula D4 à célula D7. E assim, sempre que eu tiver informações em sequência, ou colunas em sequência, eu posso fazer replicar a fórmula da mesma maneira. É só sempre ir arrastando e ele vai mudar ali a informação. No caso aqui, como eu não tenho informações acima, ele está me trazendo 0. Assim como para a função soma, né, para realizar uma soma entre células, eu usei o sinal de mais, as demais funções acompanham também os sinais característicos. Então, no caso, para a subtração, o sinal de menos, para a multiplicação, o asterisco, para a divisão, a barra, porcentagem, o sinal de porcentagem e igualdade, o sinal de igual. E eu também tenho sinais para funções, onde eu vou colocar condições em determinadas células. Então, eu tenho o sinal de maior que, menor que, diferente, eu combino os dois sinais anteriores, então o maior e o menor, maior ou igual, sinal de maior e igual, menor e igual e igual a. Então, sempre que eu for fazer uma condição, eu tenho esses sinais que podem auxiliar a criar a minha condição. Outra função que a gente tem para usar no Excel é a função média, onde eu posso tirar uma média dos números que eu tenho ou daquele grupo de informações que eu tenho. Digitando o sinal de igual, digito média, abro o parênteses, seleciono o grupo de células que eu quero tirar a média, fecho parênteses e dou Enter. Então ele dá, em vez de eu somar tudo e dividir pelo número de células, digitando média e selecionando a sequência de células que eu quero tirar a média, dando Enter, ele calcula para mim a média daquele grupo de células. Mas eu posso também fazer de uma forma extensa. Para calcular uma média, eu somaria todas as células e dividiria pelo número de células. Então vamos lá, eu tenho 4 células com informação. Primeiro eu vou somar. Igual, abro parênteses, seleciono a célula, sinal de mais, a segunda célula, sinal de mais, a terceira célula, sinal de mais e a quarta célula.
feche parênteses, são 4 células, sinal de dividir por 4. Dou Enter e ele dá a média que eu calculei. Vamos ver se é isso mesmo? Igual média. Abro parênteses, seleciono as células, dou Enter e tá ali a informação exatamente igual. Então, para evitar que eu faça todas as seleções de células, caso sejam muitas células, se eu tivesse, por exemplo, 10 linhas aqui que eu quisesse tirar a média, para não clicar em cada uma das 10 células com a informação, é só clicar, jogar a função média e ele tira a informação para você. Outra informação importante para quando você for selecionar mais de uma célula para somar ou subtrair ou fazer uma equação usando o Excel, são sinais entre as células. Além dos sinais clássicos de soma, subtração, por exemplo, nós temos os sinais de ponto e vírgula e 2 pontos. Quando, por exemplo, nós formos somar uma sequência de células, uma sequência direta de células, como no caso aqui, eu quero da célula C4 até a célula C7. Eu quero que essas células se somem. Selecionando essas células, o Excel coloca um sinal de 2 pontos entre elas. Isso significa até. Então, eu quero da célula C4 até a célula C7 que elas se somem. Se eu for colocar células intercaladas, ao invés de usar o sinal de mais, por exemplo, eu posso escrever soma, abrir parênteses. Eu quero que só 3 células aqui se somem e elas não são sequenciais, então eu posso clicar na primeira célula que eu quero, coloco ponto e vírgula e a próxima célula, ponto e vírgula e a próxima célula. Isso indica que serão somadas células que não estão em sequência, mas eu não quero usar o sinal de mais, por exemplo. Então, ele me dá a soma daquelas células selecionadas. E sempre para eu confirmar quais células foram selecionadas e somadas, clica na célula que estiver a fórmula e na barra de fórmulas você lê ali quais as células foram selecionadas para a soma. Isso vale, como eu falei, para subtração e para outras funções que intercalem células ou que façam sequência de células na hora de se calcular. Assim como na matemática, a gente também pode combinar funções durante um cálculo. Eu posso, por exemplo, combinar um cálculo de soma com um cálculo de divisão, como foi o caso da média, e entre outros cálculos. Por exemplo, eu posso somar parte somar parte do cálculo. Eu quero, por exemplo, essa célula eu quero que as somas dessas células sejam divididas, por exemplo, pela subtração dessas. Então, primeiro coloco entre parênteses o primeiro grupo de informações que eu quero como resultado e depois um outro grupo. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu quero que as células C4, C5, C6 e C7 sejam divididas pela subtração das células D4, D5, D6 e D7. Isso é só uma forma de mostrar que o Excel permite, então, combinar fórmulas entre si dentro de uma mesma célula para um determinado resultado. Isso você pode combinar também com porcentagem, com multiplicação, assim como é feito na matemática. Passando agora das funções básicas para as funções um pouco mais complicadas, nós temos a função C, que é uma função condicional, onde eu indico para o Excel uma tradução daquele valor que eu tenho como referência. Então, por exemplo, vamos supor que você queira tirar média de alunos e que o Excel diga se o aluno está aprovado ou reprovado.
No caso aqui, eu tenho informações de nomes de alunos e a média de notas do aluno. E eu quero definir uma situação como aprovado ou reprovado. Para então dizer a função C, eu coloco igual C, abro parênteses, e ele dá ali a sugestão do que eu devo fazer. Em teste lógico, na verdade, eu vou colocar qual a célula referência para aquele cálculo. Então, eu quero aqui que ele tire a informação da célula C4, que é onde eu tenho a nota do aluno. Daquela nota, eu quero indicar qual a condição. Então, eu quero, por exemplo, que todas as notas maiores ou iguais a 7, o Excel me diga, então, ponho ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, ele diz o que tem que fazer. Então, se a célula que eu estou indicando for maior ou igual ao valor 7, então, que é o ponto e vírgula, vou adicionar um texto. Eu quero que o meu aluno seja aprovado. Fecho aspas. Sempre que eu for acrescentar uma palavra, um texto ou uma frase que não é um valor numérico, eu tenho que colocar a informação entre parênteses. Então, vamos lá, repetindo. Se na célula C4 o valor for maior ou igual a 7, então eu estou dizendo para o Excel que ele tem que informar que é aprovado. Se não, ponto e vírgula de novo, abro parênteses, eu quero que ele diga reprovado. E, parênteses não, desculpa, aspas. E depois eu fecho parênteses. Então, vamos repetir a fórmula. Se na célula C4, que é o valor da média do aluno, o valor lá for maior ou igual a 7, que é o valor de média que eu estou definindo para meus alunos, eu quero então, ponto e vírgula, abro aspas, que ele me diga que o aluno está aprovado, fecho aspas. Se não, é outra condição, que é o ponto e vírgula, abro igual reprovado, fecho aspas, e depois fecho parênteses para ele definir a fórmula como finalizada. Se eu der Enter, ele dá ali a informação. Vamos ver se a fórmula for certa para as demais células. Lembrando que se eu arrastar a célula, a formatação ela vai ser copiada para as demais células, certo? Ou no caso aqui a fórmula, então eu vou arrastar e ele me dá aqui a formatação. No caso, como eu defini a média como 7 para mais, 7, 8, 9 ou 10, o aluno estaria aprovado. Eu tenho aqui um aluno que tirou 7 de média, ele está aprovado. Um aluno que tem menos de 7 de média, está reprovado. Essa, então, é uma fórmula condicional, no caso, a função C. Além das fórmulas de condição, nós temos também formatações condicionais, onde eu posso definir para o Excel como ele pode formatar para mim determinadas células de acordo com determinados valores. Então, por exemplo, usando o exemplo das notas, eu quero que aqui ele faça uma formatação específica. Aqui na página inicial, no grupo estilo, nós temos formatação condicional. Clicando lá, ele me traz algumas condições já pré-estabelecidas para facilitar e tenho também nova regra que eu posso definir. Eu vou aqui em nova regra. Eu quero, por exemplo, todas as células que contenham daquele grupo selecionado. Aí eu tenho algumas formas de formatação. Como eu quero formatar dentro dessa regra? No caso, eu quero texto específico que contenha a informação aprovado. Eu tenho que colocar a informação exatamente como está nas células, as palavras digitadas. Considerando que eu quero texto que contenha a palavra aprovado, como que eu quero essa formatação? Eu venho aqui em formatar e defino como que essa formatação deve ser feita. No caso, eu quero a fonte negrito, eu quero na cor azul.
Eu posso mudar o preenchimento também da célula. Eu quero que essa célula seja formatada com fundo verde. E dou OK. O Excel dá uma prévia de como vai ser essa formatação, definindo que está OK para mim, então eu clico em OK. E ele muda as informações ali nas células. Vou jogar uma segunda formatação, porque só tenho uma aqui para um determinado texto. Vamos lá, formatação condicional, nova regra. Eu usei apenas células que contenham, no caso, um texto específico que contém a palavra reprovado. Dou a formatação que eu quero. Eu quero que a fonte também fique negrita. Eu quero a cor vermelha. E quero o preenchimento da célula amarela. Dou OK. Ele me dá a prévia. E eu clico em OK. E ali a formatação é definida para mim. Além das funções de formatação de texto, de bordas, nós temos também a formatação de alinhamento. Então, na página inicial, no grupo alinhamento, nós temos aqui algumas dessas funções. Então, por exemplo, uma célula aqui que está maior, nós temos alinhamento em cima, alinhar ao meio e alinhar abaixo. Temos também alinhar à esquerda, alinhar ao centro e alinhar à direita. Aqui nós temos aumento e diminuição de recuo, por exemplo. Eu posso aumentar o recuo, como se eu estivesse dando espaço de parágrafo numa célula, por exemplo, ou diminuir esse recuo. E temos também outros dois botões. Um deles é de quebra automática de texto, quando numa célula um texto é muito grande, você está usando uma frase dentro de uma célula, você pode quebrar esse texto, por exemplo. Eu digitei aqui, numa célula, o nome da secretaria, né, como uma frase grande, só que eu não quero que essa célula fique ajustada ao texto. Eu quero que ela se mantenha daquele tamanho. Porém, eu quero que o texto apareça inteiro dentro dessa célula. Então, eu posso vir aqui e quebrar automaticamente o texto. A célula vai ser modificada com o texto em linhas e eu posso, então, regular o tamanho dessa linha. E eu posso também usar a formatação mesclar célula. Então, eu quero, por exemplo, que todo esse texto ocupe as mesmas colunas, porém tudo dentro de uma única célula. Eu posso selecionar as colunas e as células que preenchem aquele texto e clicar em mesclar células. Ele vai mesclar, centralizar, eu posso mudar o alinhamento dele, no caso aqui do texto. E se eu quiser desfazer essa mesclagem, é só clicar novamente nele e o Excel vai tirar a mesclagem das células. Além disso, eu tenho outras funcionalidades aqui para mesclar e desmesclar a célula. Além disso, eu tenho outros tipos de formatação de alinhamento. Assim como em todos os outros grupos, no cantinho do grupo aqui eu tenho mais configurações. Então, se eu clicar nesse botãozinho, eu tenho aqui algumas outras configurações, onde eu posso, por exemplo, inclinar o texto. Se eu vier aqui colocar um texto inclinado, dou OK, aquele texto ali vai inclinar. Vou aumentar aqui para poder enxergar, certo? Isso eu posso fazer em qualquer sentido, até 90 graus, positivo ou negativo, né? Por exemplo, se eu deixar 90 graus aqui, o texto fica todo alinhado a 90 graus. Eu posso alterar isso na medida que eu julgar necessário. Eu tenho também como definir o tamanho do recuo, além daquele botão onde eu
vou aumentando ou diminuindo o recuo, eu posso vir aqui e deixar um tamanho específico. Então, por exemplo, se eu quero recuo de tamanho 15 e dou OK, ele ajusta o texto na medida do recuo que eu quiser. Se eu achar que está demais, que eu quero diminuir mais um pouquinho, é só voltar aqui ou aqui na formatação, nas configurações e diminuir esse tamanho de recuo. Aqui, assim como nos botões de acesso rápido do alinhamento, eu também tenho aqui os botões para alinhar à esquerda, à direita, ao centro, ou superior, inferior e ao centro. Tenho também como justificar ou distribuir. O controle da quebra automática de texto, como eu fiz aqui, eu tenho aqui embaixo também, dentro das configurações de formatação da célula. Tem como reduzir para caber, por exemplo, se um texto é muito grande, eu não quero mais selecionar outras células, né, para poder mesclar, eu posso vir aqui e colocar reduzir para caber. E, dando OK, o texto vai ser reduzido pelo próprio Excel para poder caber naquele grupo de células ou em determinada célula que eu defini que ele deve ser ajustado. Então, essas são as formatações, as configurações disponíveis para alinhamento. Além de definir uma formatação específica para um grupo de células ao mesmo tempo, eu posso replicar uma formatação. Então, por exemplo, eu quero formatar essa célula. Eu posso, por exemplo, deixar em negrito, deixar alinhada ao centro, posso aumentar a fonte e trocar a cor. Só que eu fiz isso só nessa célula e esqueci de fazer nas demais. Eu posso então replicar. Como que eu faço isso? Com a célula formatada ativa, eu venho aqui no pincel. Ele é o pincel de formatação que replica toda aquela formatação daquela célula nas demais. Então eu clico nele, ele vai dar um tracejado em volta da célula que eu copiei a formatação. Então é só clicar na célula ou nas células que eu quero formatar. Clicou uma vez, aparece lá então a formatação. Como eu cliquei só uma vez para replicar essa formatação, eu só consigo clicar uma vez para formatar as demais. Se eu quiser clicar em mais células para formatar, então eu tenho que dar um duplo clique no pincel. E eu posso então clicar nas demais sem que ele perca a ativação do pincel. Para desativar é só clicar no pincel novamente e ele encerra a função de replicar a formatação. No Excel também é possível movimentar um grupo de células ou uma linha inteira, uma coluna inteira para um determinado lugar. Então, por exemplo, eu posso pegar um grupo de células, selecioná-las, clicar em recortar ou com o botão direito do mouse, clicar em recortar e selecionar o próximo espaço que eu quero que essas células sejam copiadas ou que sejam movimentadas, no caso. Eu posso vir aqui, clicar em colar ou botão direito, colar. E o Excel vai tirar aquele grupo de células do espaço que estava, aquele espaço vai ficar vazio e sem formatação e vai ser movimentado para o próximo espaço que eu desejei movimentar. Então, ele vai dar aqui a informação, aquele sinal cardinal de que a informação está maior do que no grupo das células. Então, eu ajusto o tamanho e formato conforme a necessidade. Eu posso também copiar um grupo de células ao invés de recortá-las para movimentação. Então, eu posso selecionar aquelas células, clicar em copiar e colar daqueles formatos que eu expliquei anteriormente, só os valores ou copiar toda a formatação ou com funções, caso tenha.
Então aqui eu vou copiar tudo e ele só replica então as células ou o grupo de células que eu selecionei como cópia e colou do outro lado. Eu posso copiar também a planilha inteira, no caso todos os valores. Por exemplo, seleciono toda a minha tabela, copiar, clico onde eu quero que seja realizada a cópia e colar com Ctrl+C, com Ctrl+V, ou com colar aqui em cima, ou com o botão direito do mouse e colar. Ainda falando de formatação, o Excel possui estilos pré-definidos de formatação de tabelas, de células, que você pode aplicar na tabela que você está criando. Por exemplo, selecionando a tabela que eu criei aqui, na guia página inicial, no grupo estilo, nós temos estilos de célula. Então, clicando ali, ele traz algumas opções de estilo que você pode formatar a tabela inteira de uma vez. Se eu passar o mouse nos estilos, você vai ver que os estilos vão mudando e se adequando à tabela que você selecionou. Então, tem alguns ali pré-definidos. E ele altera, então, a tabela inteira. Vou selecionar um aqui para vermos como ela fica. Então, se eu quiser alterar o estilo de uma tabela inteira, estou sem ideia e quero sugestões do Excel, é só selecionar a tabela ou as células que você quer alterar e criar um estilo e aplicar conforme as opções que o Excel oferece. Nisso, ele muda, por exemplo, a cor da fonte, tamanho de fonte, a cor do fundo da célula, as bordas, aplicando borda ou duplicando borda. Então, ele altera todo o estilo da célula, ou daquele grupo de células. E também você pode personalizar um estilo. Ainda aqui em estilo de célula, você pode vir em novo estilo de célula. Você vai dar um nome para esse estilo. Por exemplo, estilo personalizado. Aqui ele dá algumas informações do que você pode formatar ou deixar de ser em formatação. Ou você pode vir aqui direto em formatar. Ele vai abrir a caixa de formatação de células, onde você vai definir, então, por exemplo, alinhamento. Eu quero que tenha quebra automática de texto. Eu quero que tudo fique alinhado ao centro e ao centro na vertical também. Depois eu vou alterar a fonte. Eu quero tudo em negrito, itálico, do tamanho de fonte 12. Nas bordas eu quero que todas sejam pontilhadas. E na cor roxa. No preenchimento, eu quero que o preenchimento seja azul claro. Dou OK. Ele traz aqui para mim quais foram as formatações que eu fiz para cada um dos itens formatáveis e clico em OK. Depois de clicar em OK, com a tabela selecionada, você vem em estilo personalizado, que foi o estilo que você criou. Ele vai sempre aparecer aqui na guia personalizada. Então, você pode criar mais de um estilo e eles vão ficar relacionados aqui em cima e você vai lá, escolhe e define qual estilo que você quer. Ainda na página inicial, na guia página inicial, nós temos uma função muito útil quando você tem uma relação grande de itens dentro de uma planilha. Por exemplo, aqui eu tenho uma relação de escolas da rede e eu tenho a função localizar e selecionar ou localizar e substituir. Então, aqui, clicando em localizar e selecionar, nós temos a opção localizar, substituir e para especial.
Se eu quiser, por exemplo, localizar itens nessa lista grande que eu tenho, clicando em localizar, eu posso, por exemplo, pesquisar as escolas de um determinado bairro. Ponte Alta, por exemplo. Então, ele vai me trazer o resultado, todas as células que contenham as palavras Ponte Alta. Se eu for em localizar próxima, ele vai até a célula que contém aquilo que eu digitei. Clico em próxima, ele vai para a próxima célula. Ou eu posso clicar em selecionar tudo. Ele vai me trazer um resumo embaixo de quais células estão as informações que eu digitei ali para pesquisar. Então, ele tem aqui 4 células, está dizendo aqui embaixo, 4 células encontradas com a informação que eu digitei Ponte Alta. Se eu clicar em uma delas, ele vai lá e ativa a célula que eu clicar em cima. Ok? E eu tenho também a função substituir. Se eu clicar em localizar ou substituir, na mesma janela ele traz as duas guias. Então eu tenho aqui a opção substituir. Ele substitui palavras por uma outra palavra que você digitar. Então ele vai encontrar, vai localizar aquilo que você digitar e vai substituir por aquilo que você definir que quer que seja substituído. Por exemplo, aqui nós temos uma coluna com tipo de logradouro, onde foi digitado rua e avenida. Se eu quiser, por exemplo, alterar a digitação de rua para R ponto, eu posso pedir para localizar próximo, ele vai para as próximas células. Se eu pedir para localizar tudo, ele vai trazer o resumo das células que contém a informação inicial de localizar. Se eu pedir para substituir, ele vai substituir aquela da célula ativa. Se eu pedir para substituir tudo, ele vai substituir todas as ocorrências da lista que tenha aquilo que eu digitei. Então vamos lá, eu digitei para localizar rua e tudo que ele localizar como rua eu quero que ele substitua por R ponto. Clicando em substituir, ele vai me dizer ali quantas alterações foram realizadas. Clique em OK e o resultado está ali. Se eu quiser, por exemplo, abreviar a avenida, palavra avenida para AV ponto, ele vai fazer a mesma coisa. Clicando em substituir tudo, ele me diz quantas ocorrências, quantas substituições foram realizadas e aparece ali para mim a abreviação. Ainda na função localizar, nós temos como realizar uma busca mais avançada ou detalhar mais essa busca. Então, clicando aqui em localizar e selecionar, botão localizar, o Excel me traz um botão chamado opções e ele me traz ali opções para fazer essa pesquisa. Então, eu tenho aqui como localizar uma palavra ou um conteúdo específico, eu tenho como definir a formatação diferenciada que eu sei que aquele conteúdo está. Eu tenho como definir se eu quero que a busca seja realizada na planilha ativa, que eu estou com ela aberta, no caso aqui para mim é a planilha 3, ou na pasta de trabalho, que é o documento do Excel que está aberto. Então ele procurará nas outras planilhas também. Eu tenho como definir se eu quero a busca por linhas ou por colunas, então ele vai me identificar. E examinar as fórmulas, os valores, os comentários. E assim que eu definir os critérios de busca, eu posso clicar em localizar tudo e ele vai trazer para mim. Isso é muito útil quando, por exemplo, você tem 2 ou mais planilhas com conteúdos, com informações que você sabe que se repetem nessas planilhas e você precisa encontrá-las. Então, facilita na hora de, por exemplo, buscar por pasta de trabalho e ele encontrará todas essas informações que você digitar ali para a pesquisa. Outra função interessante para o Excel, quando você tem uma lista muito grande, uma planilha com muitas informações, como no caso, repetindo aqui, da lista de escolas por endereço,
é a função classificar. Então, na guia dados, no grupo classificar e filtrar, nós temos aqui 3 botões de classificação, de A a Z, de Z a A e classificar por mais de um nível. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira organizar as escolas por bairro. Clicando no título da coluna e clicando em A a Z, ele vai organizar os nomes dos bairros que eu tenho naquela lista. Então, ele classificou de A a Z a lista, a relação de escolas por bairro. Eu posso também fazer isso em qualquer outra coluna que eu julgar necessário. Se eu clicar aqui para que a ordem alfabética seja das escolas, então eu clico ali no título da coluna escola e A a Z. Ou invertido, dizer A. Se for um dado numérico, ele vai trazer para mim a ordem crescente ou decrescente. Então, clicando no título aqui, número, por exemplo, onde está o número de endereço, eu posso clicar de A a Z, ele vai ordenar para mim do 0 ao número mais alto que tiver naquela coluna. E assim por diante. Além da classificação direta, que foi essa de A a Z, nós temos a classificação conjunta, onde a gente pode classificar mais de um nível dentro de uma mesma planilha, dentro de uma mesma relação. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela e tenho aqui a função classificar. Clicando em classificar, ele vai me trazer algumas opções. Ele identifica a lista que eu tenho ali com dados e eu vou definir quais as classificações que eu quero aqui. Eu quero, por exemplo, que ele faça a ordenação para mim primeiro por endereço, de A a Z, e vou adicionar um segundo nível de busca, de classificação. Então, eu clico em adicionar nível. Depois que ele classificar o endereço, qual vai ser o segundo critério? Eu quero que ele classifique por bairro. E depois eu vou clicar em OK. Então, ele vai ordenar para mim, colocar para mim a ordem das ruas primeiro, né, o do endereço. Depois ele vai ordenar o bairro. Então, caso tenha, por exemplo, 2 ruas com o mesmo nome em bairros diferentes, essa ordem vai estar primeiro aqui no endereço, onde foi meu primeiro critério, e depois vai ordenar o bairro, que foi o meu segundo critério. E eu posso aplicar esses critérios para todas as colunas, de acordo com a informação que eu tiver ali. Então, eu posso fazer isso para 2, 3 ou para todas as colunas que eu tiver. No caso, se eu quiser classificar, aqui ele vai me trazer a última formatação, né? O último critério que eu defini. Eu posso adicionar um outro nível ou excluir um nível. Eu posso inverter os níveis. Eu quero que depois, por exemplo, ele classifique por e-mail. Só que eu quero que bairro venha antes, então eu posso mover para cima. E aquela classificação de bairro vai ser a primeira informação classificada, depois endereço, depois e-mail, depois as demais informações que eu quiser alterar ali ou classificar. Dando OK, ele traz ali para mim o bairro, depois a ordenação por endereço e assim por diante, de acordo com os critérios de classificação que eu definir ali para a classificação. Além da função classificar, nós temos a função filtro, onde numa lista extensa como esta, a gente pode definir filtros para localizar melhor uma informação, ordenar melhor uma informação. Então, com uma lista, você seleciona os títulos daquela sua tabela, daquela sua lista, e na guia Dados, grupo Classificar, eu clico no botão Filtro. O Excel vai apresentar para mim botões de filtro, né, com as opções de filtro ao lado de cada título de coluna. Então, por exemplo, aqui em escola, ele tem um filtro, em tipo de logradora ele tem outro filtro, em endereço ele tem outro filtro. Então, eu posso ali definir a classificação ou definir um filtro. Então, eu quero, por exemplo, eu quero que ele me apresente, né, que ele me exiba todas as escolas de alguns determinados bairros. Eu não quero que apresente todos. Então, eu quero os do Soberana, as escolas do Jardim Adriana,
e as escolas deixa eu ver, do Paravente, um exemplo. Clicando em OK, essa lista será reduzida, né, ocultando as demais informações que eu não selecionei. Então, trará ali para mim apenas as informações conforme eu filtrei. Se eu quiser fazer um segundo filtro dentro disso, por exemplo, eu quero que dessas escolas, apenas as escolas com o tipo de logradouro avenida sejam relacionadas. Clique em OK e ele me traz ali apenas aquelas escolas. Se eu quiser limpar o filtro para que me reexiba todas as outras informações, eu posso vir aqui em limpar. O filtro será anulado, mantendo as opções de filtro, o botão de filtro aqui, porém vai deixar de ocultar as demais informações. Todas as outras informações serão apresentadas novamente. Com a opção de filtro, eu também posso classificar da mesma forma que eu fiz com os botões de classificação anteriormente. Então, se eu quiser ordenar aqui, por exemplo, nessa lista, na coluna escola, que era em ordem alfabética, ele traz ali para mim. Se eu quiser filtrar, classificar o endereço ou as demais colunas, eu também posso por essa função de filtro, com um filtro ativo. Eu posso também, por exemplo, fazer um filtro de informações vazias. No caso aqui, eu tenho uma tabela que eu sei que algumas escolas, ou uma escola ou mais, não tem número de telefone. Se eu clicar aqui no botão telefone, tirar a seleção de todos os números e selecionar apenas vazias, ele vai me trazer todas as escolas dessa lista que não tem a informação de telefone preenchida. Então, clicando em OK, ele me traz ali qual a escola que nessa minha lista está sem a informação. Se eu quiser voltar, eu posso clicar aqui em selecionar todos ou limpar. Ainda na função de filtro, eu tenho como filtrar uma determinada formatação ou classificar uma determinada formatação dessa minha tabela. Por exemplo, aqui eu tenho algumas escolas destacadas com o fundo amarelo e eu quero que o Excel classifique para mim as primeiras escolas que tenham esse destaque de fundo amarelo. Então, eu posso vir aqui e classificar por cor, com preenchimento, no caso aqui amarelo, ou sem preenchimento. Então, eu quero primeiro as com preenchimento. E ele vai relacionar para mim todas as escolas com aquela formatação que eu pedi para serem classificadas primeiro. Ou o contrário, classificar primeiro sem preenchimento. Da mesma forma, eu posso filtrar por formatação. Então, aqui os primeiros botões são de classificação e aqui os demais botões são de filtro. Então, eu quero que ele filtre para mim apenas as escolas que têm a formatação de fundo amarelo. Ele vai filtrar essa formatação para mim, escondendo, né, ocultando as demais informações. O contrário também pode ser feito. Quero que filtre para mim apenas as escolas que não têm um fundo, não têm uma formatação, estão sem preenchimento. Clicando sem preenchimento, ele oculta as escolas que estão com aquele preenchimento em amarelo, exibindo para mim apenas aquelas sem formatação. Além do filtro direto, nós temos também filtros avançados, que eu posso definir como, por exemplo, são os filtros de texto. Eu posso, então, pedir que o Excel faça o filtro para mim de palavras específicas, né, de texto específico. No caso, se eu for igual a, eu tenho que digitar um texto específico da célula. Eu posso pedir diferente de, posso pedir que comece com, que termina com, ou que contenha determinado texto, ou que não contenha determinado texto, ou também posso personalizar esse filtro. Por exemplo, eu quero que o Excel apresente para mim apenas as células que contenham uma determinada palavra. Então, vou colocar aqui que contenha Bárbara. Se eu clicar em OK, ele vai trazer para mim as escolas que contêm o nome Bárbara. Eu posso combinar isso também. Eu quero que ele apresente para mim
todas as escolas que apresentem o nome Bárbara ou que contenham o nome Manuel. Ok. Então, ele traz ali para mim aquelas escolas de acordo com esse filtro combinado que eu fiz. E eu posso seguir, então, as demais opções de filtro aqui, conforme a minha necessidade. Outra opção que o Excel oferece para você trabalhar e visualizar os seus dados é a opção de gráficos. Ele possui uma grande variedade de tipos de gráficos, onde você pode visualizar os seus dados de uma forma mais fácil para interpretá-los. Então, vamos apresentar alguns tipos de gráficos que o Excel possui. Então, na guia Inserir, no grupo Gráficos, temos alguns botões com as opções de gráficos disponíveis no Excel. O primeiro deles é o botão Gráficos Recomendados. E ele traz aqui alguns dos tipos de gráficos disponíveis, recomendados para o seu tipo de tabela, para o seu tipo de informação. E tem também aqui a guia Todos os Gráficos. Então, o Excel sugere um modelo de gráfico para a sua informação, mas também apresenta todos os outros gráficos disponíveis. Então, dentre todos os gráficos do Excel, né, que ele apresenta, eu vou mostrar alguns deles. Nós temos, então, o gráfico de colunas, que é o mais clássico, mais utilizado. Temos o gráfico de linhas, o gráfico de pizza, gráfico de barras, gráfico de área, gráfico de dispersão nos eixos X e Y, gráfico de ações, gráfico de superfície e gráfico de rosca, entre outros gráficos. São vários modelos de gráficos disponíveis no Excel. E você escolhe o gráfico de acordo com a sua tabela, a sua fonte de dados e o que melhor se adequar ali à sua informação. Para eu criar, então, um gráfico, eu preciso inicialmente de uma tabela de informações, certo? Aqui eu tenho o exemplo de uma tabela de despesas, um orçamento doméstico, por exemplo, que eu tenho algumas informações categorizadas, alguns valores e essas informações definidas mês a mês. Para eu criar esse gráfico, eu preciso selecionar a área da tabela que eu tenho as informações que eu quero transformá-las em gráfico. Venho no botão, na guia Inserir, grupo Gráficos, e eu posso usar os gráficos recomendados ou ir direto em um dos estilos que ele apresenta ali. Se eu clicar em Gráficos Recomendados, ele traz para mim alguns estilos de gráficos recomendados para aquela minha tabela, ou eu posso vir em todos os gráficos, escolher um estilo específico e selecionar esse estilo. Vou primeiro usar aqui um gráfico recomendado, no caso aqui um gráfico de barras, né, que a gente pode visualizar aqui. Ele dá o exemplo. Clicando em OK, o gráfico será exposto ali embaixo para mim. Como esse gráfico está cobrindo parte da minha tabela, eu posso movimentá-lo. Clicando na borda externa dele, eu posso movimentá-lo para qualquer área da minha planilha. E posso aumentá-lo também, mudar o tamanho da figura que apresenta esse gráfico. Quando o gráfico estiver selecionado, ele for criado, a tabela vai ser contornada e terá algumas cores em destaque para identificar as informações dela no gráfico. Quando o gráfico é criado também, uma nova guia será apresentada para você poder fazer edições se você precisar. Então aqui, clicando fora, o gráfico não está selecionado, todas as guias iniciais do Excel estão ali exibidas. Clicando no gráfico, será exibida uma nova guia, a guia de ferramentas de gráfico, onde eu vou ter duas outras guias, a guia Design e a guia Formatar. Então, com o meu gráfico criado, então o modelo que eu defini ali
inicialmente, eu tenho algumas opções de edição desse gráfico. Então, com a área do gráfico selecionada, e aqui na opção na guia Design, eu tenho algumas opções de edição. Eu posso, por exemplo, vir em Layout rápido e escolher um outro tipo de gráfico. Então, passando o mouse em cima, ele me dá uma prévia de como ficarão esses dados nesses modelos de gráfico. Eu tenho como alterar o esquema de cores desse gráfico que eu tenho. E cada vez que eu selecionar, ao lado, o Excel me apresenta outros modelos de gráfico dentro daquele esquema de cores para aquele modelo específico de gráfico, no caso aqui um gráfico de colunas, um gráfico de barras. E eu passando o mouse em cima, ele me dá uma prévia de como esse gráfico ficaria naquele modelo. Eu tenho também como alterar linhas e colunas de posição. Se eu inverter, por exemplo, ele muda para mim. Eu tenho como selecionar dados. Eu tenho como alterar o tipo de gráfico. Então, clicando aqui, ele me apresenta aquela janela anterior dos gráficos recomendados e de todos os gráficos, onde eu posso mudar o meu estilo de gráfico. Por exemplo, se eu quiser esse gráfico de barras, né, o gráfico de colunas, para um gráfico em linhas, ele traz ali as opções de gráficos em linhas. Clicando em OK, ele muda a informação para mim. Se eu quiser um gráfico de pizza, ele também muda o esquema. E tem também o gráfico de rosca com aquelas cores definidas. Eu posso mudar, posso ir alterando, e ele sempre vai se ajustar ao tipo de informação. E aí cabe a você identificar se aquela informação que eu tenho está bem visualizada ou bem representada por aquele gráfico. Vou pegar um outro tipo de gráfico. Esse aqui, gráfico de barras empilhadas. Também vai me apresentar aqui o gráfico. E eu posso redimensioná-lo, posso mudar visualização da informação, o tipo de cor. Posso mudar o título aqui. No caso desse gráfico, a figura, ele trouxe para mim o título como título do gráfico, onde eu posso escrever aqui como eu quero esse título. Então, por exemplo, eu posso colocar o mesmo título que está na tabela, despesas. E eu posso também retirar esse título se eu quiser, deletando ele. E assim eu vou então adequando o meu gráfico conforme a minha necessidade, conforme melhor for visualizada a informação que eu tenho em tabela. Assim que eu definir o modelo do meu gráfico, eu visualizar que é aquele modelo que eu quero, eu tenho como mover ele da planilha que eu defini ali para uma outra planilha para melhor visualização, por exemplo. Então, com o gráfico selecionado, aqui na guia Design, grupo local, eu tenho o botão Mover Gráfico. Clicando ali, o Excel vai me sugerir que eu crie uma planilha ou que eu crie um objeto em outra planilha. No caso, eu quero que ele crie uma planilha, ele dá uma sugestão de nome para mim, eu posso mudar isso, acrescentando ou modificando mesmo. E clico em OK. O Excel vai criar uma nova planilha para mim, apenas com o gráfico nessa planilha. A planilha original vai estar lá, mantida, né? Só vai movimentar o gráfico daquela planilha original para a nova planilha. E ali eu posso, então, redimensionar ou modificar a visualização dele, o design dele, para que ele seja melhor visualizado. Além das edições que eu demonstrei na guia Design, eu tenho como editar os demais elementos que são apresentados no gráfico, querendo
exibi-los no gráfico ou não. Eu posso, por exemplo, na própria área do gráfico, eu tenho elementos do gráfico, onde eu posso adicionar ou retirar elementos. Então, clicando aqui, eu tenho selecionado que ele está me apresentando eixos, título do gráfico, linhas de grade e a legenda. Se eu tirar, por exemplo, os eixos, ele me tira as linhas que representam os eixos para demonstração. Então, quais são esses eixos? Eixo vertical e eixo horizontal. Eu tenho como colocar título dos eixos. Então, se eu parar o mouse aqui em cima, o Excel me apresenta ali na lateral esquerda, onde ficaria o título do eixo. Eu tenho como acrescentar rótulos. Rótulos de dados. Onde ficariam então esses rótulos? No caso aqui, nesse tipo de gráfico, ele está me mostrando que eles estão escritos em cima da barra, de cada uma das barras. Eu tenho como apresentar a tabela de dados, aquela tabela inicial que eu selecionei para que transformasse em gráfico. Ela pode ser exibida ali embaixo também. Então, assim você vai definindo o que você quer ou não apresentar no seu gráfico, e a partir do momento que você selecionar o que você quer que apareça, você pode, dependendo do que for, no caso dos títulos, né, dos rótulos, você pode alterar o que está escrito ou não. Você pode também alterar cor por aqui, né, da mesma forma que eu mostrei, onde aparece aqui na alteração de cores. Você pode vir direto aqui nesse ícone de estilo rápido que aparece no gráfico. E também você pode alterar o filtro do que você quer que apareça nesse gráfico. Como eu mostrei na parte de filtro de tabela, você também pode fazer o mesmo tipo de filtro no gráfico. Se eu quiser, por exemplo, que apareça só informações de algumas das linhas que eu tenho, eu vou clicando então no que eu quero que apareça e o gráfico vai modificando ali para mim. Posso selecionar tudo, posso tirar tudo, e assim eu vou modificando a visualização do meu gráfico. Com uma planilha então definida, com a minha tabela definida, ou seja, o documento que eu for que criei no Excel, eu tenho a opção de imprimir esse documento. Então, para você imprimir, você tem duas opções de caminho para chegar à impressão. Um é pela guia Arquivo e Imprimir. O outro é pelas ferramentas de acesso rápido. Se você incluir aqui Visualizar impressão ou impressão rápida, no caso, o mais seguro é Visualizar impressão e imprimir. O botão vai ser exibido aqui, você pode clicar nele e também vai para a área de impressão. A primeira coisa que a gente pode visualizar é que o documento, uma prévia do documento vai ser exibido na tela. Aqui embaixo nós temos os botões de navegação entre páginas, então se o seu documento tiver mais de uma página, é só movimentar aqui. E temos o botão de zoom também, onde eu posso, clicando nele, aumentar a visualização daquela minha prévia de documento. E eu tenho também mostrar as margens. Ele pode mostrar as margens para mim e por aqui eu posso até movimentá-las para adequar o meu documento. Se eu quiser, por exemplo, retirar essa visualização, é só clicar de novo no botão. Se eu quiser diminuir novamente a visualização da prévia do documento, é só clicar novamente no botão de zoom. No caso desse documento, é uma tabela que tem as despesas apresentadas dos 12 meses do ano, de janeiro a dezembro. Só que eu estou visualizando aqui que nem todas as colunas estão aparecendo. Então, eu posso configurar esse documento para que todas as colunas possam ser apresentadas dentro de uma mesma folha, por exemplo. Eu tenho aqui, então, algumas opções de configuração. Tenho como
a primeira delas, imprimir planilhas ativas. No caso, ele está só me exibindo a planilha ativa que está essa tabela. Eu tenho como agrupar, tenho como mudar a orientação. No caso dessa aqui, eu estou com a orientação paisagem, mas eu posso mudar para retrato, por exemplo. Tamanho de folha. Última configuração de imagem, ele replica a última configuração aplicada em um outro documento que eu utilizei. E eu tenho a opção configurar página, onde ele me dá mais algumas opções de configuração. Então, clicando ali em configurar página, ele vai me trazer uma janela, onde eu posso definir aqui página, as configurações de página. Aqui também eu tenho a opção de retrato e paisagem, eu tenho como ajustar o documento para, por exemplo, 100% do tamanho normal, então ele vai me trazer o tamanho 100%, né, o tamanho real, ou eu posso ajustar para que tudo caiba em, por exemplo, uma página de largura e uma ou mais páginas de altura. Clicando aqui, ele vai mudar a porcentagem, então ele pode reduzir aquela minha área de impressão para que toda a informação caiba numa mesma página, por exemplo. Eu tenho também como mudar as margens. Aqui ele me traz algumas margens pré-estabelecidas, onde eu posso diminuir margem superior e margem inferior. E também as margens laterais, esquerda e direita. Eu vou deixar tudo aqui com 1 centímetro, por exemplo. Eu tenho também as margens de cabeçalho e rodapé. Tenho como colocar para centralizar na página. Então, se eu quero que aquela minha tabela seja centralizada horizontalmente na minha página, clicando aqui, o Excel mostra como que ela ficará visualizada. Tirando a seleção, ele volta para a posição original. E em vertical a mesma coisa. Se quer que se o documento, a visualização ficar no topo, é só não deixar marcada. Se eu quiser mais para o centro, é só clicar na vertical. Clicando em OK, ele ajusta. Agora, para mim, de acordo com a minha pré-visualização, eu tenho como verificar que todas as colunas estão exibidas na minha tela. Então, eu posso mandar imprimir. Selecionando ali, uma impressora provavelmente vai estar configurada na sua máquina para impressão. É só mandar imprimir e o documento sairá conforme a visualização que você definiu. Assim como lá na configuração, eu vi que o Excel me apresenta que o documento será impresso da planilha ativa. No caso aqui, a planilha para mim que está ativa é a planilha 1. Eu tenho como selecionar outras planilhas para que possam ser impressas no mesmo documento. Então, por exemplo, eu posso selecionar a planilha 1, a de gráfico criado, planilha 1, planilha 2, planilha 3, que sei que são planilhas que têm outras informações. Clicando no botão visualizar impressão ou indo ao arquivo e imprimir, ele vai me apresentar esse documento com aquelas planilhas ativas. Se eu visualizar aqui embaixo, na navegação de páginas, ele vai me dizer que tem 7 páginas para serem impressas. Então, são as planilhas que eu selecionei e as páginas que estiverem dentro delas. Então, clicando aqui na navegação, ele vai mudando a informação. Como eu tenho mais de uma planilha ativa, elas estão ali intercaladas nas suas configurações de margens próprias, de posição própria. No caso aqui eu tenho uma em posição retrato. E assim ele vai me apresentando as planilhas que eu tenho para impressão. Eu posso então aqui imprimir planilhas ativas, definir se eu quero só aquelas que eu tenho como ativa ou se eu quero todas as planilhas que tem no meu documento para que sejam impressas. Se eu não quiser que todas elas sejam impressas, mesmo eu tendo mantido todas ativas, eu volto, posso clicar em desagrupar planilhas ou clicar em uma outra planilha que não esteja ativa e na planilha que eu quero imprimir, clicar lá em visualizar impressão e
configurar o que for necessário e então depois clicar em imprimir. Revisão ortográfica. No Word, geralmente as palavras erradas ou que estão digitadas de forma errada, elas são destacadas com um sublinhado vermelho. No caso do Excel, não. Então, para que você possa verificar a ortografia, aqui na guia Revisão, eu venho no botão Verificar a ortografia, que está no grupo Revisão de Texto, e ele vai me apresentar ali as palavras que estão digitadas de forma errada e vai sugerir as correções. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra aqui, categoria, e deveria ser categoria, só clicar em alterar e o Excel altera para mim. Tem outras opções aqui, por exemplo, o mês fevereiro está ditado de uma forma que o Excel sugere que possa estar errado e te dá outras opções ali para correção. Você pode ignorar ou adicionar essa informação que foi digitada inicialmente ao dicionário ou pedir para alterar conforme a sugestão do Excel. Para isso eu vou ignorar e ele vai assim então dando as sugestões para os erros que ele for encontrando. E assim você vai alterando as sugestões ou os erros que você identificar. Assim que ele concluir que tudo foi revisado, ele dá a informação de que a planilha foi revisada e você confirma se deseja continuar a verificar ou se quer cancelar, encerrar a verificação. E assim ele fecha e encerra a verificação ortográfica. Esses foram alguns dos recursos básicos do Excel e caso você tenha dúvidas ou queira saber mais, pode baixar a nossa apostila no nosso ambiente virtual de aprendizagem.